Olá, meus caros assinantes da revista Esmeril, sou o professor Leônidas Pellegrini e para essa edição, que é sobre os movimentos de massa, o pensamento de massa, resolvi gravar um vídeo, uma breve resenha, sobre este livro aqui, O Caso da Chácara Chão, do Domingos Pellegrini. Tá? Esse livro aqui foi vencedor do Prêmio Jabuti, de melhor romance de 2001. Tá? E o que ele tem a ver com essa temática do pensamento das massas, do movimento das massas? Bom, a história é a seguinte: o protagonista é um cara chamado Alfredo Manfredini, tá? Que tem muito do próprio Pellegrini, do autor. E o Manfredini, ele é, vamos dizer, um jornalista, escritor lá dos seus 50 e tantos anos, tá? E depois de uma vida meio desregrada, meio louca lá, de militância política, de luta política, tá? De muitas e sucessivas aventuras amorosas, um casamento fracassado, né? Ele resolveu sossegar com uma segunda esposa chamada Olga. Né? Com a Olga ele tem uma filha pequenininha chamada Vera Lee, tem um enteado que é o Paulinho, já um rapaz lá dos seus 17 para 18 anos, e eles vivem uma vida tranquila na Chácara Chão, uma vida sossegada ali, e até que um dia, no feriado de carnaval, essa família é assaltada. Tá? E assaltada por dois tipos que chegam lá, armados. E o que acontece? O Manfredini reage ao assalto. Tá? Ele estava fazendo poda, ou tinha feito poda ali, quando os caras chegaram, e reage com um facão. E surpreende os caras. Então, um deles toma uma facãozada lá, sangra, sai sangrando, os caras saem meio desordejados, fugido. Com aquilo lá, dispara, mata o gato, enfim, tem todo um quiprocó ali. E a partir daí, a vida do Manfredini vai virar um inferno. Por quê? Manfredini, que era vítima, vai se tornar réu. Porque quem eram esses dois bandidos? Que vão acabar sendo presos, detidos, identificados, e vai dar toda uma confusão. Um deles, que era o marginalzão, ele era um PM afastado. Tá? Era um PM jovem, que estava ali, era um cabo, que estava afastado por problemas disciplinares, envolvimento com drogas, com tráfico, com tudo que é porcaria. E ele tinha esse amigo, que é um playboyzinho, que estava envolvido com drogas também, os dois se juntaram ali, dois vagabundos. Então, o que acontece? A proteção da corporação, tá? Sobre este PM, que apesar de ser um vagabundo, estava sendo protegido por alguns superiores, e a influência da família desse playboyzinho, fazem com que a imprensa haja contra a vítima, que era o Manfredini, e comece a contar uma narrativa de que não foi exatamente um assalto, que não era nada daquilo que tinha acontecido, que na verdade a Olga, a esposa dele, estava tendo um caso com aqueles dois, que ela fazia orgia com os dois, e que o Manfredini pegou os dois de surpresa, corno ali de surpresa, e meteu a faca num deles. E aquela história vira, tá? Porque aquela mentira que o advogado de um deles manda contar, aquela história vira contra ele, e a investigação se volta contra ele próprio, contra a vítima. A vítima vira réu. É uma coisa que a gente vê acontecendo muito aqui no Brasil, e principalmente por causa de, vamos dizer assim, influência da imprensa. E o que acontece? Se essa influência da imprensa faz com que a opinião pública se volte contra o Manfredini. Então ele que era um vizinho querido, um cara que as pessoas respeitavam ali, ele começa a ser um vizinho mal falado, e começa a fofoca em torno dele, começa a se inventar coisas, e começa a sair matéria em cima de matéria. E tem uma cena, por exemplo, que ele está com um machado na mão, e um menininho chorando do lado, e um fotógrafo lá, e totalmente fora de contexto, como se ele estivesse atacando o menino com machado. Então começa a criar esses factoides, essas coisas absurdas sobre ele, e ele vira o corno, vira motivo de piada na cidade. Então toda a opinião pública está contra ele, e as investigações começam a bater nele, assim, ele tá para se ferrar. Só que o que acontece? Lembrando que o Silvio Grimaldo, numa live com a Bruna, falou sobre isso, sobre o jornalista ele ser um agente revolucionário, essencialmente um agente revolucionário, a princípio. E é o papel desses jornalistas aí, dessa grande imprensa. O Manfredini, ele tinha amigos que resolvem fazer algo por ele.
E daí está esse movimento contrário ao movimento das massas, que são as alianças, os laços orgânicos, né? Então ele tinha um vizinho chamado Otoniel, que acredita na história dele, né, que conhece o cara, falou, não, tinha conhecido fazia pouco tempo, era um vizinho novo, mas falou, não, esse cara é um homem honrado, né, esse homem não faz coisa errada não. E o Otoniel ajuda, né, dá todo o suporte que é preciso. Ele tinha um amigo do tempo do tiro de guerra, chamado Arcanjo, que era um advogado, e o Arcanjo resolve defender ele. E o Arcanjo ele era um advogado de porta de cadeia por opção própria. Ele tem todas as manhas, conhece os labirintos, vai fazendo o seu trabalho ali direitinho. E tinha um outro principal, um amigo que chamava Binho, que é um cínico, que é jornalista também, como ele, companheiro dos tempos da militância, né, da luta política lá do passado. E o Binho, ele é um cara que, assim, ele é um cara desiludido com o Brasil, quer ir embora, e ele quer alavancar a carreira dele para poder ir embora do Brasil. E ele ia, né, se utilizar do caso aí do amigo dele, do Manfredini, para fazer isso. Tá? Mas o Binho era um amigo, tá? Então tem ali a organicidade, né, tem o laço, né, de amizade. Então o Binho ele começa a manipular a imprensa marrom, da qual ele fazia parte, na qual ele estava inserido, para contar uma história diferente, né, para contar a história verdadeira, na verdade, mas com tons de sensacionalismo. E daí essa história começa a sair naqueles jornaizinhos que vendem ponto de ônibus, né, naqueles noticiáriozinhos de hora do almoço, escandalosos, sensacionalistas, e começa a contar a história verdadeira no tom certo, para cativar a opinião pública, o povão. Então a opinião pública começa a ver aquela história. Um dia o Manfredini está todo ferrado lá no meio de investigação, com um delegado atrás dele, com um investigador de polícia, toda aquela coisa, e ele vê um cara fazendo um gesto assim para ele. Ele entende, ele foi comprar um facão novo, porque o facão dele ficou apreendido pela polícia. Ele é aplaudido na loja, né? O gerente chega e dá um facão, fala, não, o facão é cortesia da loja e tal. E de repente ele começa a olhar os jornais, né, que mudou. Quer dizer, a situação mudou, ele vira um herói daquela cidade, né? Virou de vilão, de corno manso, de vilão, assassino de criancinha, de toda aquela narrativa construída sobre ele vira herói, tá? Porque ele reagiu contra o vagabundo, né? Ele defendeu sua família, defendeu sua mulher, defendeu sua propriedade. Então o Binho consegue virar essa história, né? No meio disso o Arcanjo vai fazendo o papel dele como advogado, o Otoniel também faz das suas ali, né, no bairro, porque um daqueles vagabundos na verdade morava ali nas proximidades, né, o PM afastado. E, bom, o desfecho é um final feliz, dá para dizer isso. Mas o importante é falar sobre isso, sobre que no meio disso, no meio dessa história toda, tem uma grande crítica aí sobre esses movimentos de massa, sobre essa manipulação das massas pelo jornalismo, né? O jornalista como agente revolucionário por excelência. Então, pega-se um caso, dois grupos de influência, fala assim, olha, imprensa, você vai fazer isso, isso, isso. A imprensa faz o que eles estão pedindo, porque eles estão sendo pagos para isso. Então constrói uma narrativa, né? A gente vê isso acontecendo na nossa realidade o tempo todo, em que uma vítima vira réu, só que um outro sujeito, né, ali vamos dizer um agente contra-revolucionário, consegue mostrar a verdade, manipulando as massas também. Então aquele mesmo pessoal que estava chamando ele de corno e tirando sarro dele, de repente vira, passa a ver ele com outros olhos, e assim, apesar de eles estarem ao lado da verdade, é a mesma massa burra, idiotizada, que está sendo manipulada pela imprensa do mesmo jeito, né? Ainda que com um sujeito ali que está do lado da verdade, que está fazendo as coisas certas, né? Pelos motivos egoístas, porque ele queria, na verdade, alavancar a carreira e ir embora do Brasil, né? Ele era cínico. E aqui tem uma crítica, né? O Binho ele chega no meio da narrativa e fala assim, olha, Manfredini, o Brasil está podre, né? E uma coisa que apodreceu não tem como desapodrecer. Então esquece o Brasil já era, eu vou embora dessa merda e, enfim, é isso que ele fala pro Manfredini. Ele é bem engraçado, o Binho, eu gosto bastante dele, apesar do cinismo dele. Mas é isso, então a resenha, né, o comentário que tinha que fazer sobre esse livro é isso, sobre como as massas são burramente manipuladas, né, porque são idiotas, por 1, 2, 3 agentes que ficam ali o dia inteiro batendo em cima de uma história, tá?
que elas manipulam como elas querem. Certinho? É essa minha contribuição para a revista Esmeril, né, com uma resenha, primeira resenha que eu faço para a revista nesse mês. Tá? Procurem o que vocês acham. Casa da Chácara Chão, Domingos Pellegrini, vencedor do Prêmio Jabuti. É um excelente romance. Tá bom? Até mais, pessoal.